Olá pessoal, a graça e a paz esteja com você. Eu espero que você esteja bem na presença do nosso Deus. Lição de número 9: as histórias e as poesias falam ao coração, é o tema da lição de hoje, que tem como texto áureo Salmo 119 e o versículo 7 que diz: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A verdade prática diz que os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. A leitura bíblica em classe, Deuteronômio 6, 20 a 25, Salmo 119, 105 ao 108. O que nós estaremos tratando na lição de hoje é, prosseguindo o nosso estudo sobre as Sagradas Escrituras, e veremos então a finalidade de apresentar uma visão panorâmica dos livros históricos e poéticos da poderosa Palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia faz uso desses gêneros literários para expressar a revelação divina, para contar então histórias do povo de Deus. Aos livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Já os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico com o propósito de despertar sentimentos, e é o que vamos trabalhar na lição de hoje, ok? Tópico 1 desta lição, sobre os livros históricos, as histórias do Antigo Testamento. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo à conquista da terra prometida, a terra de Canaã. As gerações seguintes, para então assegurar a herança, disputaram espaço com outras nações, e a gente vai ver isso no livro de Josué, no livro de Juízes, como que isso aconteceu, esse processo aqui em específico, né? Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra prometida são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada até o tempo de Neemias, e aí se estende aos livros de Reis, de Samuel, Crônicas e por aí, né? No período dos juízes, como eu acabo de dizer, depois que Josué havia adentrado, houve então um período aí na lição aqui fala de 400 anos, mas foi um pouco menos, né? 350 mais ou menos. A atuação desses 12 líderes, há quem vai concordar que não foram 12, mas no geral foram 12, né? Isso vai depender do ponto de vista do que vem o profeta Samuel, né? O que esses juízes faziam? Lideravam o povo, isso de maneira regional, nenhum juiz governou a nação como um todo. Naquela época, o texto bíblico diz que a coisa se complicou muito porque cada um fazia o que achava reto aos seus olhos, né? Aí a nação entrou em declínio porque cada um iria andar de acordo com a sua consciência, e isso não poderia ser diferente, que deu muito ruim, né? Eles então, nesse período que eles se afastavam de Deus, eles eram subjugados por nações vizinhas e oprimidos, né? Deus levantava um juiz, libertava o povo e se arrependiam e viviam em paz por um tempo. Depois retomava de novo aquele processo de afastamento da presença de Deus, e foi esse ciclo de idas e vindas, né? Já lá na frente, por volta do ano 1050 a.C., Deus instituiu a Saul como rei de Israel, que era um pedido da nação de Israel para copiar aquilo que as nações vizinhas tinham, que era um rei, um monarca, né? Depois de Saul veio Davi, veio Salomão. Após a morte de Salomão, houve a divisão dos reinos, né? A divisão do reino agora de Israel se dividiu em Israel, no reino do norte, Judá no reino do sul. Esse entendimento, se você não tem um conhecimento bom sobre isso, eu aconselho você buscar, né, ler na palavra de Deus, fazer as leituras bíblicas desses textos e comentários, fazer pesquisas a respeito disso, porque a divisão do reino é importante para você compreender o que é que se passa no reino do norte, o que é que se passa no reino do sul, para você fazer uma leitura legal dos acontecimentos, né? Muitas coisas acontecem na Bíblia simultaneamente. A Bíblia retrata de coisas acontecendo no reino do sul, Judá, coisas acontecendo no reino do norte, Israel,
e profetas que profetizaram de forma contemporânea, né, no mesmo período, só que um no sul, o outro no norte. Fazendo a leitura disso vai te ajudar a compreender muitos fatos bíblicos, ok? O que você precisa guardar desse tópico 1 é que as histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdias divinas, certo? Tópico 2 da lição: os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Os livros de sabedoria e poéticos, né, são 5 livros do Antigo Testamento, chamados, né, de livros de sabedorias poéticos, porque ensinavam sabedoria por meio da poesia e prosa, ou da prosa, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão são estes livros. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana, refere-se à sabedoria prática mais do que a teórica, certo? Então vale a pena você fazer uma leitura assim cuidadosa, de preferência em traduções diferentes, sobre o livro de Jó, Salmos, Provérbios, sobretudo Provérbios, Eclesiastes. Recomendar aqui uma tradução legal para você fazer essa leitura correta é uma tradução nova, né? É a NVT, Nova Versão Transformadora. Muito legal essa tradução. Já Eclesiastes, Provérbios e Jó, o tema de Eclesiastes está na frase tudo é vaidade. Eclesiastes 1 e 2, indicando então a efemeridade da vida humana. Tudo passa, meu filho, né? Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios está atestando isso, versículo-chave, Provérbios 1 e 7. Já no livro de Jó, o sofrimento visível de Jó, mostrando que a dor não é racional, né? Às vezes a gente quer racionalizar, a gente quer entender direitinho, mas às vezes as coisas acontecem no mundo sobrenatural. E para te falar bem a verdade, aqui no mineirês, né, a gente paga o pato, certo? Só que diante disso é preciso confiar no Senhor. Tiago diz que quando nós estivermos enfrentando duras provações, para a gente ficar feliz. A prova da nossa fé desenvolve perseverança, esperança e maturidade, ok? Já Salmos e Cantares de Salomão. Salmos indica louvor, né? Eu tive o privilégio, escrevi uma revista de escola dominical da nossa igreja, a revista Ensinar, que eu indiquei aqui em vários outros vídeos, eu recomendo você. Eu escrevi uma revista inteira sobre Salmos. Existe assim um meio preconceito entre o povo evangélico, né, de quando um pregador, por exemplo, pede para abrir a Bíblia no livro de Salmos, ele vai ministrar uma mensagem baseada em alguns salmos, as pessoas, já ouvi de tudo, já ouvi isso aí tudo, e na verdade não é, né? Primeiro que a palavra de Deus, do mesmo jeito de qualquer outro livro, e a profundidade do conteúdo dos salmos é assim extraordinária, certo? Quanto ao livro de Cantares, Cantares ilustra o compromisso, a intimidade, o amor que deve existir no casamento, refere-se ao plano original de Deus em relação ao amor conjugal, né? O que você precisa guardar desse tópico 2 é que os livros poéticos e de sabedoria expressam de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus. Esse é o resumo desse tópico 2. Tópico 3 da lição, uma mensagem ao coração. A Bíblia traz para nós. Vamos lá. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué à travessia do Jordão, o feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda assim proveu por meio do escape a fim de evitar a extinção da nação eleita, Romanos 9 e 29. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi, né? Ele foi quem conservou a nação de Judá, assim como preparou o caminho para a vinda do Messias. Então, a palavra de Deus tem para nós uma mensagem de soberania, certo? Ainda nós temos uma mensagem de sabedoria, conforme o texto de
Provérbios, por exemplo, 2 e 6, né? Tratando aqui do que esses livros encontramos neles para nós, uma mensagem de sabedoria, segundo uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte de toda a sabedoria. E o propósito da sabedoria é agradar o seu nome, é engrandecer o seu nome. Quando alguém é sábio, ele teme ao Senhor. É o que diz o texto, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Desse modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Andar retamente, fugir da luxúria, fugir do pecado, não ser preguiçoso, manter a boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, como diz Eclesiastes 5:10, viver com alegria, entre outras coisas. Então, nesses livros, nós encontramos mensagem de sabedoria, mensagem de soberania e, por fim, mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais fortes emoções do coração humano. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração. A fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista então descreveu a conduta por ele adotada. Qual que é a conduta? Quer manter a conduta que agrada ao Senhor? Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Certo? O que você precisa guardar desse tópico 3, os sentimentos do coração são expressos na história, na poesia da Bíblia. O que nos ensina então a respeito da verdadeira adoração e como agradar ao nosso Deus, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Esses gêneros literários diferentes aqui tem muito a ver com o autor, né? Tirando aquilo que era mais fácil para ele escrever, aquilo que ele entendia que ficaria o conteúdo legal. Então nós temos na Bíblia diversos gêneros literários. Então hoje nós trabalhamos aqui os livros históricos e também os livros poéticos, certo? Que Deus em Cristo te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Não deixe de curtir o nosso vídeo nem de compartilhar com seus amigos. Manda aí. Fique na paz.